Estamos de volta com o Código Aberto, nós estamos lendo o texto do capítulo 12 de Apocalipse, é a nossa oitava lição. A gente está falando sobre essa cena que João vê, onde existe uma mulher vestida de sol, onde existe um dragão, e a gente vai pensar um pouquinho sobre agora esse embate que acontece. Acontece um encontro, esse dragão vai lutar contra essa mulher, mas antes mesmo desse dragão lutar contra a mulher, existe uma outra guerra que antecede a ele. Antes disso, você ia falar uma coisa sobre ainda uma característica da mulher. Eu gosto muito do livro de Cantares. Eu sou apaixonado por esse livro porque ele mostra Deus de uma perspectiva diferente, não só um Deus de amor, mas um Deus de paixão, né? E em Cânticos 6:10 tem um paralelo muito grande com Gênesis 12, Apocalipse 12, né? Cânticos 6:10 fala mais ou menos assim, quando o noivo encontra a noiva, ele fala: quem é essa que aparece como a luz do dia, o nascer do sol, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército de estrelas, como uma constelação, né? Há versões que falam que a expressam como um exército de bandeiras e algumas outras versões como um exército de estrelas, né? Então tem um paralelo muito bonito com a Sulamita de Cântico e também com Eva como a mãe de todos os seres. A mãe de todos os seres, sim. Um sinônimo de vida. E já entrando no tema do dragão, né? Quando a gente vai lá em Gênesis 3:15, ele fala o quê? Porém inimizade entre a serpente e a mulher. Né? Então, ele já está sugerindo aqui o confronto final, né? O grande conflito entre o bem e o mal, usando a figura da serpente e usando também a figura da mulher. E tanto que no verso 9, ali de Apocalipse, ele fala, né? Apareceu o dragão, e aí ele vai identificar. Lembra? A gente pode até, talvez, abrir lá? Sim. Isso. Você pode ler? Peraí que deixa eu achar. Verso 9. Qual versículo? Capítulo 12, versículo 9. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha, então já remete à primeira profecia. Eu gosto muito da versão, nova tradução na linguagem de hoje, que fala a cobra velha. Entendeu? Sabe aquela cobra velha? Ela mesma, a mesma miserável, né? Mas é interessante pensar, só antes também de a gente passar um pouquinho a respeito do dragão e da guerra, é como, para o texto bíblico, não há espaço para crer num inimigo de Deus que não seja literal. O diabo, ele é real. E entender a realidade dele, é interessante pensar como um dos enganos de Satanás, inclusive, é fazer as pessoas desacreditarem da existência dele mesmo. Né? Porque se eu desacredito da existência de Satanás, eu passo a colocar em xeque, em colocar em questionamento toda a declaração de Deus, porque as declarações de justiça de Deus também passam pela existência dele, né? E o pecado, todas essas coisas caem na conta de Deus. E lembrando que, por mais que a figura aqui seja o dragão, Satanás não é um dragão, não é esse animal. Satanás é um ser, foi criado também por Deus. Então, para tirar essa imagem que às vezes tem na cabeça de que vai aparecer um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, que negócio feio e tal, que às vezes fica um Satanás infantilizado, né? Mas ele é um ser real, ele é um ser criado por Deus, ele era um anjo, caído, né? E ele foi um anjo caído. E depois aqui fala que ele arrastou consigo, né, terça parte dos anjos. Então, com ele também tem outros anjos que são caídos e que agora ajudam ele nessa função de atingir a gente com coisas ruins. Era isso que eu ia destacar, que o inimigo é tão real, mas tão real, que desde o princípio da visão aqui do capítulo 12, a partir do verso 3 em diante, as primeiras características do dragão foram essas, que com sua cauda, que seriam seus enganos, cauda na profecia são enganos. Então, com a sua cauda, com um golpe, ele derrubou 1/3 das estrelas do céu. Estrelas, a gente viu desde o capítulo 1, que são anjos. Então, assim, a gente percebe ao longo do capítulo 12 que fica evidente que realmente o dragão é o simbolismo aqui para Satanás, que foi muito bem colocado. Ele é um anjo. E algumas vezes a gente está esperando assim, vai aparecer um bicho ruim contra mim aqui, aí eu dou um pulo para trás e eu largo meu pecado. Não.
Algumas Porque vezes... seria fácil, né? Se aparecesse uma coisa muito fora do comum, a gente se livrar seria fácil. Ele vai aparecer com carinha de bom moço. Tem um detalhe importante na descrição do dragão, que até agora a gente vem falando dos ciclos de 7, 7, 7, 7, como sendo da perfeição divina e tudo mais, e agora o dragão tem 7 cabeças, né? E o uso do 7 agora representa essa ideia de algo espiritual e algo agora que é perfeitamente mal. Se nos 7 todos haviam outras plenitudes, se nos 7 divinos existe a plenitude do bem, agora nos 7, nas 7 cabeças, existe essa plenitude do mal. E é interessante pensar na discrepância que existe. É uma mulher, ela é gloriosa, ela está vestida de sol, tudo mais, mas é uma mulher fragilizada pelas dores de parto que tem que lutar contra um dragão que, não bastando ser um dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres. A disparidade de força também fica muito evidente nesse momento de guerra, né? Se nós formos lutar contra o dragão sozinhos, essa disparidade vai continuar sendo muito grande. Por isso que a gente bate na tecla de lutar com as forças de Cristo. Mas eu acho interessante, pastor, dentro daquilo que o senhor estava comentando, é que se o inimigo, se o dragão, se Satanás não fosse literal, ele nem precisaria ser expulso do céu. Né? Porque como é que você vai expulsar alguém que não existe? Nenhuma dessas histórias existiriam, na verdade, Exatamente. Então, prova de que a expulsão de Satanás, de Lúcifer do céu, prova que ele é um inimigo literal, ele existe, nós precisamos, buscar a Cristo para ir contra ele, sozinhos nós não vamos... Tá, você falou a respeito da expulsão do céu, vamos passar por isso rapidamente também, que é essa ideia, o que aconteceu, Moara, no céu? Eu não direcionei pergunta para ninguém ainda nessa temporada, então agora, Moara, o que aconteceu no céu? Bom, Satanás se rebela contra Deus, né? Ele, na verdade, quer usurpar o lugar de Deus, quer ser tal qual o Altíssimo. E dentro desse processo, essa grande peleja que tem no céu, ele então é lançado aqui para nossa terra. Resumidamente. Essa luta depois, né, a gente tem os estudos em Ezequiel 28, Isaías 14, né, todos esses textos acabam representando bem essa guerra que há no céu. Lúcifer, então, que era um anjo, ele é arrastado. Como você falou, no versículo 4, a cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, então ele desce. Essa guerra que aconteceu no céu, agora ela vai continuar na terra. Max, quando a gente pensa na guerra do céu, Lúcifer é expulso de lá, Satanás desce do céu, chega na terra para continuar a guerra. Como ele vai continuar uma guerra agora, sendo que ele já não tem mais o mesmo território? Bom, quando você não consegue atingir alguém que é muito mais forte que você pode afetar pessoas a quem essa pessoa ama, seu inimigo ama. E como Satanás sabe que Deus ama seu povo, quer salvar suas criaturas, né? Então ele afetando a nós, através do pecado, nos impregnando com o pecado, ele consegue afetar a Deus emocionalmente, certo? E aí que Deus vem para nos ajudar. Mas ele tem sucesso, um embate de sofrimento em que depois vem Jesus e se coloca no nosso lugar e ele recebe o veneno, né, que seria para nós, né, o veneno da morte eterna. Mas sabe o que eu acho que vale a pena a gente destacar também? Que essa guerra, é usado esse termo guerra, a gente leva logo para a guerra física, né? Mas era uma guerra de concepção. Quem que deve reger o universo? Quem que é digno de adoração? A gente já viu isso em outras semanas. Então, dentro dessa perspectiva, é fácil também ele trazer a guerra para esse planeta, porque esse planeta aqui Deus tinha outorgado a Adão o domínio, mas o domínio dentro da perspectiva divina, que é um domínio de amor, um domínio de cuidado. Então, ele traz, na verdade, para o planeta Terra, essa guerra espiritual, intelectual, de ideias, de concepção. Ele quer propor uma nova concepção, e é o que ele faz para Eva. E o que eu acho interessante é que, vocês estavam comentando, quando Satanás agora tenta atingir o povo de Deus através de vencer Adão e Eva, a solução para não perder essa batalha seria: não fiquem sozinhos, vocês têm que caminhar juntos. Eva, há 6.000 anos atrás, tentou vencer Lúcifer sozinha, e ela não conseguiu. E isso mostra para a gente o que vai acontecer se nós tentarmos vencê-lo sozinhos. Nós não vamos conseguir também.
E Satanás odeia tanto o homem porque Cristo demonstrou pelo homem um amor que nunca se viu. Nunca se viu. Por isso que ele nos odeia tanto. E ele, mas diz também que ele está aqui como uma prisão, né? E quem que vocês conhecem que ficou numa prisão eternamente? Não existe. Quem está na prisão ou sai ou morre, né? Sempre vai ter um fim, não vai existir a prisão para sempre. E é também o que a gente vai estudar aí para o destino dele, né? E, Jéssica, é interessante essa relação que a Bíblia faz entre fidelidade e fúria de Satanás. Né? É diretamente proporcional. Quanto mais fiel, quanto mais pura está a mulher, né, no caso, mais se enfurece o dragão. Né? Eu também entendo que, pela Bíblia, que essa parte dele ter sido atirado do céu, ele possui pelo menos duas aplicações. A primeira, quando quando, na rebelião de Satanás, né, quando ele se tornou imperdoável, né, por rejeitar os esforços de Deus para que ele se arrependesse. Né, então, ele já não encontrou ali lugar no céu. Mas ele ainda tinha acesso, até que a gente vê a história de Jó. Depois ali da morte de Jesus, quando Jesus vence na cruz, ele finalmente é vetado, e aí que ele se enfurece ainda mais contra o povo remanescente, porque ele entende que ele tem pouco tempo. Né? Só uma pausa aí, porque agora você trouxe um conceito, né, que é importante, que é a ideia do remanescente. Mas antes disso, vamos só ver um pouquinho essa ideia dessa guerra desse dragão contra a mulher. A gente já falou que ele lutou. Tá, como foi? Quando foi essa luta? Porque, por exemplo, fala que essa mulher fugiu para o deserto, Deus tinha preparado lugar para ela para o deserto por 1.260 dias. Como é que foi esse negócio? Ela entrou lá num aplicativo e reservou um hotel por 1.260 dias. Como é que foi esse negócio? Que luta é essa? Por que demora 1.260 dias? O que tem a ver o negócio do deserto? Isso que o senhor está falando, a gente lê no Apocalipse 12, a partir do verso 13, que quando o dragão viu que ele foi lançado fora, ele pensou assim, não, agora eu já perdi mesmo, então agora eu preciso destruir o maior número de pessoas possíveis. E ele não quer destruir qualquer pessoa, ele quer destruir os eleitos de Deus. Então, esse período de perseguição é um período em que o inimigo ele tenta atacar a igreja de uma maneira assim, sabe? Perseguindo mesmo, destruindo mesmo e enganando o maior número de pessoas eleitas possíveis, porque... E que período é esse? Como ele engana? Esse que é o nosso negócio, porque aqui ele dá um tempo para isso. Então, né? esse período a gente conhece na história como o período em que Roma Papal era o poder político e também cristão. A partir dali, nós falamos sobre Domiciano outro dia, algumas semanas atrás, os papas se autodenominaram deuses. Eu sou Deus, agora vocês vão guardar o meu dia de culto. E quem se colocar contra isso vai ser morto. E então, durante esse período, a igreja teve que se esconder, ela teve que fugir mesmo e ficar em lugares pequenos por causa dessa perseguição. Porque aqueles que permaneciam nos grandes centros, nas grandes cidades, e eram contra esse poder político, eles eram mortos, eles eram martirizados, colocados na fogueira, comidos por animais. Então, durante esse período que a igreja precisou fugir, foi realmente um período que o Papa imperava e os fiéis de Deus que queriam ser fiéis tinham que fugir realmente para lugares desertos. Eu acho ele muito interessante e essa analogia, essa repetição que a Bíblia faz quanto ao deserto. Né? Quanto a gente poderia citar aqui várias personalidades bíblicas que passaram por deserto. Né? A gente tem Abraão, o próprio Jesus ficou um tempo no deserto, o povo de Israel ficou 40 anos. Né? Então, Deus não poupa a gente do deserto, mas Ele está ali cuidando, né? Alimentando, como fala aí. Né? E quando a gente vê esse período que a gente compreende como 1.260 anos, né? Você pode ir lá pesquisar na história, né? Ano 538, o imperador dá poder para poder político para o cristianismo deturpado medieval, certo? No ano de 538. E aí que ele começa a oprimir quem discorda dele, certo? E aí, em 1798, que Berthier prende o Papa Pio VI, né, depois da Revolução Francesa. Então, é uma profecia muito bem delimitada. Certo? Que qualquer historiador, qualquer um de nós que fomos atrás da história, a gente vê essa exatidão. E isso me surpreende, porque eu estou numa geração em que
profecia se dá a rodo por aí, entendeu? Mas umas profecias que não cabe, né? Profecia que é igual música sertaneja de sofrência, né? Qualquer uma conta essa história, né? Chega a pessoa na igreja e fala, olha, tem gente aqui com problemas na família. Sou eu. Tem gente com problema nas costas. Problema nas costas, eu tenho costas. Né, certo? Então, aqui a gente está vendo uma profecia muito séria, que cobre um período de 1.260 anos. São exatos, né? É impressionante, é lindo isso. E é interessante pensar, você falou a questão do deserto, né, da mulher fugindo para o deserto, e como a igreja, você falou do movimento que se repete, né? Maria, quando está para dar à luz a Jesus, ela tem que dar à luz a Jesus e ela tem que fugir para o Egito, que é uma região desértica. Depois você vai voltando à história e a igreja vai ser esse lugar, que vai ter que fugir para lugares de pouca habitação para ser preservado. E lembrando que quando a gente está falando de igreja, porque a gente falou de igreja, a gente está falando de igreja de duas maneiras, né? Existe ao mesmo tempo uma igreja fiel a Deus, que é o povo fiel a Deus, e ao mesmo tempo uma igreja apostatada, que está falando em nome de Deus, mas que já substituiu a Bíblia pelas tradições e tal, e passa a oprimir a igreja verdadeira, né? E é dessa igreja opressora que sai esse restante, né? Sai esses que sobram, né? Que é os chamados remanescentes. É essa turminha aí que vai fugir, que vai falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, e a gente quer continuar sendo fiel, a gente quer continuar sendo assim, as pessoas que vão levar a verdadeira mensagem para frente, né? E só antes de concluir, só uma coisinha aqui para a gente, porque daí para a gente continuar nessa ideia do remanescente, e aí a gente pensar nesse caso, para quem está lendo em casa ou para quem está acompanhando a Bíblia, só uma coisa bem importante. Existe no capítulo 12, verso 6, a ideia dos 1.260 dias, e depois existe no verso 14 a ideia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses dois períodos, eles estão falando do mesmo momento da história. Esse momento da história é descrito pelo Marx aqui, de 538 a 1768, que é o tempo da supremacia da igreja... 798. 798, da igreja apostatada. Esse período, ele está coberto nesses dois versos, ele é apresentado nesses dois versos, tá bom? A gente vai voltar com o remanescente, sei que todo mundo já levantou o microfone para falar, mas a gente vai voltar e no tempo remanescente que temos, falaremos sobre o remanescente, então, no próximo bloco, tá bom? A gente volta daqui a pouco.